Vamos à frase forte do verdadeiro ou falso, envolvendo aqui o nome do Lionel Messi. Eu vou começar com o Quantos Alê. títulos, hein? Volta ali rapidão, não dá para ver, né? De novo. Tenho quatro títulos de Liga Nacional. Quatro títulos de... Isso. 4 títulos de Liga Nacional. Alê, eu vou começar com você, tá? Frase forte do dia do verdadeiro ou falso. Não tá o Babuíno, não tá o André Rene, não tá o Piruquento, aí você vem para mim, né, irmão? Se ficar de doce, eu vou jogar lá para Barcelona, mas não fica de doce, não. Barcelona, aliás, deu mais... Barcelona, eu, se fosse você, jogava. Fica quieto um pouco. Só você que fala, irmão. Parece que a gente é casado. Vai tomar no... Deixa eu falar. Com a Paulinha você não fala tanto, né? Com a Paulinha você não fala. Fica quietinho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, se fosse você, começava com Barcelona, porque eu já fiz essa opção. Amanhã estaremos... cara a cara com Marcelo Beckler no Ale Oliveira Responde, o único homem da firma que teve esse privilégio. Ser até perfume. Exatamente. E vocês vão ver um Beckler como vocês nunca viram em toda a história. Ah, garoto! Então eu vou começar lá em Barcelona. Que hora de entrar no ar? 7 da noite no De Sola? Amanhã. Amanhã às 7 da noite tem Marcelo Beckler, o homem The Man of the Year. Pô, seu inglês tá um espetáculo, Ale. Tô orgulhoso. Tá deitando. O Marcelo Beckler... Já pode morar em Manchester, hein, Ale? Aí, ó. Para ficar pertinho. Uena maca Dick Man. Da gota Dick Man. Lembra dessa música, Léo, do Dick Man? Foi cantada na Xuxa, você imagina, cara. Essa letra sendo cantada na Xuxa com um monte de criança fazendo a coreografia. Batendo mas as pessoas acham que hoje é que o negócio tá ruim. Beckler, a frase é... Dentro dessa disputa, a gente está avaliando aqui muitas coisas e a frase é: Barcelona deu mais para a carreira de Messi que o contrário. Verdadeiro ou falso? Falso. É pelo menos igual. Foi pelo menos uma troca justa entre os dois. Mas se você pega o número de títulos que o Barcelona tinha antes do Messi, a relevância mundial que ele tinha antes do Messi e depois do Messi, dá para ver muito claramente que o Messi transforma esse clube. Claro que dentro de um contexto que veio o Guardiola, que o transformou, que tinha bons companheiros. Esses companheiros quase que fizeram a base de um time campeão do mundo e campeão de uma Eurocopa, ou seja, eram bons companheiros. Depois eles saíram, o clube continuou vencendo, sempre com grandes jogadores. Mas eu acho que é pelo menos igual o que um deu a um e vice-versa. O Barcelona não deu mais ao Messi do que o Messi ao Barcelona, isso certamente. E eu tendo a dizer que o Messi fez mais ao Barça do que o Barça a ele. Para quem considera essa afirmação verdadeira, tem vários argumentos, e o Beckler tocou em alguns deles, né? O Barcelona ofereceu ao Lionel Messi 14 anos, 15 anos de altíssimo nível, ofereceu ao Lionel Messi, durante essa passagem, o melhor treinador, um dos melhores da história, mas o melhor do momento, né? Mas aí há questionamento sobre isso aí, porque não é que ele ofereceu o melhor, ele construiu o melhor, porque o Guardiola, quando assumiu, não era o melhor treinador do mundo, né? Não, ele se fez ali. Mas, de qualquer maneira, rapidamente, mesmo ele conseguiu se provar um dos melhores e ele ficou um bom tempo no Barcelona, e o Barcelona entregou ao Messi essa possibilidade de trabalhar com esse cara. É porque eu acho diferente quando assim, o Barcelona faz essa aposta, e era uma aposta diferente do Bayern. O Bayern, quando leva o Guardiola, leva aí sim o melhor treinador do mundo. O Barcelona não contratou o melhor treinador do mundo. Quando o Guardiola chegou, o Messi já tinha sido o segundo melhor jogador do mundo. 2018. Sim. Mas de qualquer maneira, então ele sustentou ainda há algum tempo o melhor treinador do mundo no banco de reservas, né? Se ele não chegou como o melhor do mundo, ele sustentou para Lionel Messi durante algum tempo o melhor com raiva, do mundo. Não tô com raiva, zero raiva. Teve essa parceria aí que o Beckler citou em grandes jogadores que acabaram compondo uma seleção histórica da Espanha, bicampeã da Eurocopa e campeã do mundo. Trouxe para jogar com o Lionel Messi o maior prospecto do futebol sul-americano no século, que é o Neymar, depois do Messi, obviamente, e o melhor jogador da América do Sul no século, o melhor prospecto, depois de você, Messi, é o Neymar. América do Céu. Toma aqui. Toma ele para jogar com você. Depois tem Luis Suárez, vários grandes parceiros. Não, isso sem contar antes, lá nos primórdios, quando você tem o Henry chega pronto, campeão do mundo e enorme. E o Henry, quando o Beckler já deve ter ouvido essa história várias vezes, quando
o Barcelona contratou o Ronaldinho lá atrás, a prioridade não era o Ronaldinho, o Henry estava na frente. O Ronaldinho, o Beckham estava no meio e no final veio o Ronaldinho para fazer a primeira grande revolução. O Henry chega grandalhão no Barcelona já como um cara mundial, assim, não... Pô. Além, né, do aspecto esportivo que a gente está citando aqui, tem o maior salário de todos, né, cara? Assim, pô, 50 milhões por temporada é coisa de maluco, né? Como o Beckler vem trazendo aqui nas últimas semanas. Ale Oliveira, Barcelona deu mais para a carreira de Messi que o contrário. Ai, difícil, hein, cara? Difícil porque também tem ali a formação do jogador na base, que eu acho que ajuda, assim, todo mundo, ainda mais um cara que é um gênio, né? Mas eu acho que muito do condicionamento do atleta, ali ele se formou, a genialidade é do Messi, ele nasceu com ela, mas acho que ele desenvolveu muito por causa do tipo de trabalho que foi feito com ele e com muita gente ali daquela geração, né? Então, eu tenho muita dúvida com relação a isso. Assim, eu não sei se, por exemplo, se ele pega uma base, como tem muitas ainda espalhadas pelo mundo, e aí eu vou falar mais aqui da América do Sul, né? Mas se pega uma base em que o cara só joga a bola pro alto e vamos embora, e cada um que faça o seu e tal, tem isso até inclusive no profissional, né? Mas esse é um outro assunto. Eu acho que talvez o desenvolvimento dele não seria tão completo, sabe? Ele ia continuar sendo um gênio da bola, mas eu acho que todo o trabalho que foi feito ajudou muito, e depois também em boa parte da trajetória dele no Barça, o time jogando para ele. Então, cara, eu tenho muita dúvida com relação a isso aí. Eu vou com dor no meu coração, mas eu vou de falso, ok? Beleza. E tem uma outra coisa que o Ale disse aí, sobre formação, o Barcelona ainda apostou no tratamento hormonal para o Messi crescer, né? O Messi não teve apoio do Newell's nem do River, os clubes que ele buscou na Argentina, e o Barcelona bancou lá as injeções, que eram caras, que ele tinha que tomar cada noite e tal, porque ele tinha um problema sério de crescimento. O Barcelona, pra você ter uma ideia, né, numa coisa que a gente ainda tem dificuldade, eu acho que a gente já passeou sobre isso, né? Em alguns momentos da passagem do Guardiola por lá, ele levava grupos de jogadores do futebol profissional do Barcelona para treinar com o futsal do clube, que era muito forte, até hoje é forte, mas era muito forte, e existia muito esse intercâmbio, porque muito do trabalho dele é baseado na metodologia do futsal. E aí, para deixar isso ainda mais evidente, ele fazia sessões de treinamento desses caras aí, monstruosos, né, que estão na história do futebol mundial, para treinar o futsal. E era curioso porque, evidentemente, por se tratar de outra modalidade, os meninos do futsal do Barcelona, na sua maioria, na época, brasileiros, deitavam e rolava nos caras Xavi, Iniesta, Messi. Era um totó, né, cara? Porque, pô, é claro, é um outro desenvolvimento. Mas até esse cuidado o Guardiola tinha, né, cara? Impressionante. Então, eu quero a opinião do Bruno Formiga aqui também. Rapidinho, só fazer um parênteses rápido aqui. O L'Équipe publicou agora há pouco que, entre outros jogadores do Paris Saint-Germain, o Neymar teria testado positivo para a Covid-19. Assim, é uma informação que não é nossa, então eu estou replicando aqui algo que foi noticiado agora há pouco no L'Équipe. A gente torce aí, não só ele, como o Paredes e outros jogadores, a gente torce aí para a recuperação de todos deles o mais rápido possível. Formiga, tem esse aspecto... Só uma coisa, rapidinho. Oi. A primeira informação de que o Neymar estava com coronavírus veio do narrador brasileiro Doni Vieira. Boa. Trabalha em São Paulo. Ontem à noite ele já informava isso e agora, aparentemente, é oficial, né? Eu vi que o Paris Saint-Germain emitiu um comunicado, só que eu não sei se ele cita nomes. Mas o Doni Vieira tinha dado essa informação. Ele fala de outros jogadores, aí fala-se de Marquinhos, que teve com ele lá em Ibiza, e Mbappé, mas não se confirma, né? O L'Équipe traz os nomes do Neymar, Di Maria e Paredes, tá? Então, assim, eu não sabia que a notícia tinha sido do Doni, então, dado o crédito aqui, sempre muito legal. E, assim, o L'Équipe publicando aqui com os nomes. Bom, vamos voltar aqui pro tema, Formiga. A galera tá chegando devagarinho no like, né? Parece que só dá like quando eu peço, pô. Aí também depois me chamam de chato, pô. Tem 15 mil pessoas aqui assistindo. O nome disso é call to action, Luiz. Você é um cara do marketing. Tem que ficar reforçando mesmo, senão a galera não faz, pô. É call to action. Então tá bom. Então você
deixa o like no programa. Você, é isso que você quer, né? Você que ainda não curtiu, deixa o like, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zequinha. Você já entrou no curso do Formiga para fazer o negócio do comentário, da televisão? Não, vaga, viu, meu chapa? Tá encerrada as vagas ali. Não, só em outubro mas eu agora, vou fazer a segunda edição em outubro. Ah, tá. Porque por isso que às vezes você mostra alguma dificuldade aí na comunicação, ok? Porque você não fez o Formigas Cup. E aí realmente é difícil por você pegar aí na televisão brasileira, né? Pouca gente não passou por esse curso, ok? Por esse aprendizado, essa reciclagem gostosa, tá? Mas eu não ensino a galera a falar não lá, viu? Você aprende na escola, mais ou menos, alfabetização e tal. Aí é deselegante, Isso, então tá russo pra mim. Formiga... É o abecedário do Formiga, eu vou criar esse curso aí depois. Barcelona deu mais para a carreira de Messi que o contrário. Verdadeiro ou falso? Para mim é falso. Para mim é falso. A condição que o Barcelona deu ao Messi, ele deu para um monte de gente. É a mesma estrutura de bases, foram os mesmos treinadores, foram os mesmos craques. O Messi é que deu ao Barcelona uma coisa que só ele deu, a maior quantidade de títulos, a maior artilharia, o maior número de assistência e o maior jogador da história do clube. Assim, passando uma idolatria que já era construída por gente muito grande, né? O Barcelona teve gente enorme na sua história, recente inclusive, como o Ronaldinho Gaúcho, o Cruyff lá atrás e outras figuras gigantes, e o Messi deixou todo mundo para trás, pulverizando números. Então, assim, a condição do Barcelona, a instituição Barcelona deu ao Messi, diferente dos outros que não tinham problema, só as injeções de crescimento de hormônio. Que talvez, eu nem lembro, não sei se o Puig passou por uma parada parecida, se outros nomes, mas a condição, por exemplo, que o Riqui Puig teve, de estrutura de base, La Masia, mais não sei o quê, uma galera teve. O Messi deu um extra que esses caras que receberam essa mesma estrutura não deram. Então eu acho que a afirmação ela é bem falsa, eu acho que o Messi deu mais ao Barcelona do que o Barcelona deu ao Messi. Mas é uma relação de troca, tá? Não teve favor aí, eu sempre falo isso aí. Porque o Messi deu muito pro Barcelona, olha que favor, que doa. Ele não é uma ONG, o Messi fez isso muito bem remunerado, tá? Para deixar isso claro. Sim, Professor Formiga, ok? Mister. Mister Formiga, você já passou por alguma categoria de base, de certo aí da tua vida, 3. Né? 3. Deve ter tido trabalhos diferentes entre elas, né? Deve ter tido Sem aquele dúvida. cara que... Se o Messi passa por um trabalho como uma experiência que não era muito positiva, que não acrescentava muito do ponto de vista de reagir rápido, de reflexo, de tomada de decisão, todo esse treinamento que a gente sugere há algum tempo, você acha que o desenvolvimento dele seria exatamente esse ou poderia ter algum dano? Poderia ter dano, ele estava no lugar certo, ele estava no lugar ideal para o estilo de jogo dele. Foi alimentado um monstro no lugar certo. Foi criado um animal em cativeiro, assim, mas da melhor forma possível. Criaram um puro sangue no lugar certo. Se você cria um puro sangue com a ração merda, ele vai estar ruim. Eu concordo com você, eu acho que ele estava no canto ideal. Ele pegou uma geração ideal, várias paradas. Mas a gente respondeu a mesma coisa, não foi todo mundo no falso aqui? Sim, todo mundo no falso, mas é porque só as ponderações elas foram feitas de forma diferente. E tem um aspecto aqui, que é mais promessa do que até pró-Barcelona, né? O método de ensino, ele foi replicado, ele continua sendo replicado, não surgiu nenhum perto do Messi da base do Barcelona, depois do Messi. Então, assim, eu entendo, concordo plenamente com o Alê, mas essa eu também, é porque vários beberam dessa mesma água. A água estava ali, entendeu? Vários o método de ensino, ele continua sendo replicado até hoje. O Barcelona não consegue emplacar jogador da base no time principal há algum tempo. Mas algumas peças mudaram, né? E aí, assim, não adianta também você achar que você só vai chegar em qualquer lugar do mundo e tentar ser um repetidor de ideias que essas coisas vão acontecer. As pessoas que ajudaram a formar esse estilo, essa filosofia e tal, elas têm mais propriedade, eu sei porque muitas vezes eu deixava o auxiliar para dar o treino para mim, explicava tudo, ele já tinha visto, e o treino, quando chegava, o treino tá tudo cagado. Porque cada um tem um jeito de gerir, de comandar, de fazer, de botar o dedo ali. E muita gente, o Beckler pode falar melhor, muita gente saiu pelo mundo aí, né? Daquela turma que implantou tudo isso. Estão lá no Manchester City, alguns deles, inclusive. Por exemplo, tem 2 lá. Tem uma coisa que eu acho que é boa pra gente ver aqui a diferença, é o impacto que ele teve em títulos, né?
porque é verdade que teve tudo isso e tal, mas o impacto que o Barcelona já tinha tido grandes times, por exemplo, o Dream Team do Cruyff é bem comparável ao que teve o Barcelona na época do Guardiola, que também um projeto bastante longo, que alçou jogadores da base também, o do Cruyff nem era tanto assim, mas alçou jogadores da base também e tal. Mas se você pega o Barcelona até o Messi virar profissional, até 2005, o Barcelona tinha 16 títulos de La Liga. Era um campeonato disputado desde 1929. De 1929 até 2005, o Barcelona ganha 16. E nos últimos 15 anos, de 2005 a 2019, bom, agora 2020, nos últimos 16 anos ganha 10. Então, assim, o impacto que ele tem, nem vou falar de Champions, que tinha uma, ganhou mais 4, o primeiro ano ele não era tão protagonista assim, né, Eto'o e Ronaldinho eram muito mais importantes, ele fica fora dos últimos jogos por lesão e tal, mas o impacto que ele tem em La Liga, e mais, ele ganha 10 nesses 15 anos, em um período que durante 9 desses anos o Real Madrid teve Cristiano Ronaldo, e ganhou 4 Ligas dos Campeões, então, assim, e passou à frente, né, no confronto direto com o Real Madrid também, né? Que é uma coisa também importantíssima. Inédito, foi inédito. Empatou, porque eles ganharam o último e tal. Mas assim, o Barcelona nunca tinha ficado à frente do Real Madrid, ou desde os anos 30 não estava à frente do Real Madrid, alguma coisa assim. É o impacto do dia a dia. Porque um campeonato como a Liga dos Campeões, um dia ruim você perde, um dia bom você ganha, o Karius solta uma bola no pé do Benzema, sei lá, um mata-mata ainda tem essas coisas. O dia a dia, que é o campeonato de agosto a maio, que é a La Liga, se você ganha 16 até 2005, e de 2005 a 2020 você ganha 10, tem um impacto muito grande. E qual que é o único fator comum Formiga, a esses 15 anos? Perfeito. Primeiro tinha Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto'o, Guardiola, Neymar. O único comum é o Messi. Então, o Formiga, assim, eu não costumo muito dar minha opinião quando a gente coloca a frase aqui do verdadeiro ou falso, mas nesse caso eu quero dar minha opinião. Para mim, essa afirmação ela é falsa. Para mim é 50-50, tudo que o Messi deu, o Barcelona deu de volta, porque o Barcelona se estrangula financeiramente para poder sustentar um time super competitivo, porque sabe que tem Lionel Messi ali. Mais ou menos também, né? Eu acho que o Barcelona dá um passe maior que a perna, o Beckler já explicou isso aí quando traz o Neymar, eleva o salário e aí acaba sendo vítima do próprio sucesso e inflacionando a própria folha, porque quando o Neymar chegou, a coisa estava equacionada ali. Quando ele chega como o segundo maior salário, aí começa o Piqué a falar, peraí, o Busquets, o Suárez, mas não sei o que, tem que subir o sarrafo para geral. Mas tudo bem, isso para manter uma competitividade, mas também não é um favor ao Messi, vamos manter isso aqui para o Messi ganhar. Vamos manter isso aqui porque a minha marca é mundial, eu quero vender caderno, eu quero ter o maior overall no FIFA, porque isso agrega a minha marca, para Rakuten vir aqui pagar não sei quanto. Tem várias paradas também, não é só por ele, né? Eu acho que o estrangulamento de salários não tem a ver com deixar o time mais forte, porque o time de 2012, 2011, sei lá, o time até de 2015 era mais forte do que esse e com menos estrangulamento de salários. Para mim tem a ver com má gestão. Isso, não saber negociar bem, de não parar de renovar o contrato dos caras, de não trazer jogadores mais baratos. Eu acho que tem a ver mais com não saber como fazer do que tentar dar ele boas condições. Mas tem só uma parada aí que o Ale falou e eu concordo, que acho que assim, ninguém aqui tá dizendo o contrário. Tem um livro chamado Fora de Série, eu já citei ele algumas vezes aqui, que conta a história justamente dessa galera dos escolhidos, né, digamos assim. Só que os escolhidos, eles têm que ser estimulados. Não adianta você ser um gênio e não ser estimulado. Você tem um monte de talento perdido por aí, ou você tem dúvida que gênio e gente com talento aparece toda hora em vários lugares. Aí, como eu disse, o Messi tem a história certa no lugar certo. Se ele é lapidado em Rosário, talvez não fosse a mesma coisa em termos físicos, de qualidade de treinamento, várias paradas. Se ele não tivesse o Guardiola longevidade, no caminho, né? Longevidade. Se o Jordan não tivesse o Phil Jackson no meio do caminho, talvez não tivesse ganho 6 edições de NBA. Antes do Phil Jackson, o Jordan não tinha ganho nenhuma. Ele já era o melhor jogador da NBA, sim, mas não tinha ganho o campeonato. Então, aí eu acho que o Ale tem 100% de razão. A construção é fundamental. Sem a construção e o contexto, você não tem talento que se sustente. Mas os melhores contextos também não conseguem fazer milagre, né? Pegar um... Diga. Não, eu vou falar uma coisa que é muito louca, mas que eu acho que eu não concordo. Mas eu acho que eu já vi alguns Messi na base. Eu já vi com 13, com 15 anos, eu já vi na minha frente. Assim. Eu acho real isso daí, não acho que é viagem, não. Eu já vi alguns que você fala assim, caraca, esse cara é um ET, esse cara não existe. Esse cara, há 800 anos atrás, né, quando o arco-íris era em preto e branco, normalmente a gente desconfiava da idade do cara, inclusive. Porque tinha muito gato. E assim, os caras que se destacavam mais, você percebia que a maturação dos caras era muito diferente. Você fala assim, esse cara deve ser gato.
E aí o cara se destacava muito, assim, você fala assim, pô, esse cara é um absurdo. E o Messi só tem um Messi, né? No final das contas só tem um. Mas na base eu vi um montão, cara. Um montão. Bom, não, olha só. Vi alguns, vai. Mas é isso aí mesmo. Tem cara na base que faz o que o Messi faz no profissional. E você fala assim, esse cara quando chegar no profissional vai fazer isso. E não é bem assim, a gente sabe que é difícil. É quase impossível. Eu sempre quando as pessoas falam do Messi, eu repito uma frase que eu não consigo superar. Para mim, eu não consigo visualizar alguém jogando mais bola do que o Messi, tá? Eu não consigo, de verdade. Talvez tenha existido e, pô, Pelé tá aí, que para muitos jogou mais do que o Messi, aqui no Brasil especialmente, assim, não é a discussão do momento, mas é difícil imaginar alguém jogando mais bola do que o Lionel Messi. Por tanto tempo. Especialmente então, assim, por tanto tempo. É um negócio, é uma imagem que para mim ela é insuperável. Talvez essa do Beckler para mim é o definitivo. A chave, né? Por pouco tempo. Porque tem jogador que faz um ano de Messi. Tem jogador que faz meses de Messi. Tem jogador que faz um jogo de Messi. Agora, que você faça isso por 15 anos, absurdo, eu acho que é irrepetível. Bom, olha só, quase 17 mil pessoas por aqui, 7 mil likes, aquela coisinha, se metade chegar deixando o like, a gente vai para 12 mil, e se der aquele sprint final, banheira, vamos ter uma dancinha, com 14, não vem com esse papinho não, 14 mil é banheira. Tá, mas é que eu nem enchi a banheira, porque esse pessoal é tão devagar, você me desculpa aí, os implacáveis, aí como é que é? Implacáveis, isso mesmo. Os implacáveis estão bem devagarinho aí, então, se você perceber um movimento aí, eu vou até ali, eu já estou com a minha sungueta, ok? Opa, que delícia! É isso, 2 dedinhos, aquele... sabe como é que é o nome da minha sunga, Luiz? Como? Cepacol, onde o fio dental não alcança. Vai ali... Só tapa mesmo coisa, sabe? Eu sei que quando a gente joga futebol, você tá com aquela coisa, fica só os dois negocinhos assim, é um negócio realmente que me incomoda, até perco a concentração no futebol. Olha só, deixa o like aí, tá, gente? Luiz, então, só um minutinho rapidinho, eu recebi uma mensagem do Rodrigo Ribeiro, que é advogado, falando sobre a nossa discussão de Messi e tal, não sei o quê, ele falando da história da dúvida pro réu, ele alerta aqui que isso é um princípio do direito penal. No contrato do Messi com o Barcelona é regido pelo direito civil, então a parada é diferente, ele fala onde se traduz por estando as coisas como estão. É diferente aí ele traduz aqui, ou seja, em caso de fato imprevisível ou alheio à vontade das partes, que é a pandemia, o contrato deve ser resolvido da forma como está, de acordo com a circunstância em que está submetido. E acho que a circunstância que está submetido, pelo que entendi aqui, é o fim da temporada. O fim da temporada passa a ser o mês de junho. Vocês imaginam de agosto, perdão. 10 de junho para avisar. 10 de junho o Barcelona estava lutando por La Liga. 2 meses depois ia voltar a jogar Champions, porque o jogo contra o Napoli era no dia 8 de agosto. Você imagina assim, 10 de junho o Messi fala, vou embora. Cai o clube. Lógico que ele não podia falar dia 10 de junho. Não, mas é preciso só entender também, Formiga, se essa leitura... Como é que é? Rodrigo, é isso que mandou para você? O Rodrigo Ribeiro, ele põe aqui, a tradução do direito civil é estando as coisas como estão, no sentido de fatos extras, né? Mas é só preciso entender se lá na Espanha há o mesmo entendimento sobre o assunto que a gente tem aqui. Perfeito. Porque são legislações diferentes. Mas eu não sei se ele tem esse conhecimento. Eu perguntei qual a sua leitura. Eu estou esperando ele responder, porque na minha leitura se o contrato tem que ser resolvido da forma como está, de acordo com a circunstância em que está submetido, ele está submetido ao fim da temporada. A temporada acabou em agosto. Entendeu? A galera tá participando, o José Luiz falou assim, eu mandei isso também, que também é advogado, falou que mandou essa mensagem. Ismael Rosa, é todo mundo preso e os caras aqui assistindo a gente. Ismael Rosa falou assim, o Halilovic era um Messi na base, né? Que a gente lembra dos novos Messi que vão surgindo aí nas bases, mundo afora, que o pessoal vai contratando. Meteu 80 gols na base do Corinthians. Era o novo Messi, o Toró, né? Que na base fazia chover, também não conseguiu ser um Messi da vida. Não vai ter, eu acho que não vai ter, mas tudo bem. Mas eu abro a possibilidade, tá? Não tô fechando essa porta, não. Felipe Marinho tá dizendo que tá fazendo a pergunta, o Barcelona pode viver sem Messi? Tem a chance de vencer a La Liga sem ele? Eu acho que pode. As duas coisas. O Barcelona certamente vai viver sem o Messi, o Barcelona não vai acabar, e o Barcelona poderá ser campeão espanhol na temporada que vem, como o Real Madrid foi campeão sem o Cristiano. O Barcelona um dia vai voltar a ganhar a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões da Europa. Não sei quanto tempo vai demorar, mas um dia vai voltar a vencer. Como venceu antes sem o Messi também. Pode demorar 90 anos? Pode demorar 90 anos, mas uma hora vai ganhar. Eu acho que é o que eu dizia anteriormente. O que se viu não vai se ver mais.
Dominou por 15 anos, ganhou 10, fez mais de 100 pontos. Isso acabou. Essa era tão ganhadora do Barcelona, que só existiu nesse momento da história, porque antes não existiu, mesmo nos grandes momentos do Dream Team e tal, isso acabou. A partir daqui é outro clube que vai lutar, que vai fazer 85 pontos e que vai ter que se defender, que vai ter que jogar de chutão. Até vai ser um clube, eu acho, um time mais coletivo, isso vai potencializar outros jogadores, mas o que quem tem 20 anos não sabe o que é um Barcelona sem Messi. Quem tem 25 anos, quem tem 25 anos, porque começou a ver futebol mais ou menos quando tinha 10 e tal, então viu esses 15 anos. É outro Barcelona. Vamos viver a nossa realidade. E essa parada, viu? A parada que o Beckler lembrou aí do potencializar outros companheiros e tal, quem assistiu The Last Dance também, eu acho que é um baita. Hoje o Mundo Deportivo fala da sugestão ao Messi de fazer a última dança com o Barcelona. O Guardiola teria falado isso, segundo alguns jornais, seria melhor ele esperar acabar o contrato e fazer esse último ano e tal. Mas no The Last Dance mostra claramente um Jordan aí que não sabia dividir responsabilidades. Quando o Phil Jackson fala, não precisou também o Jordan sair para o Bulls melhorar coletivamente, mas o Phil Jackson precisou mostrar para ele, ou você faz os outros jogarem e entrega a bola para os outros, ou não vai rolar, assim, até hoje você está canalizando todas as responsabilidades e não está ganhando. A partir do momento que todo mas mundo... O Messi jogou para todo mundo, o Messi está jogando para todo mundo há muito tempo. Não, perfeito, mas só a questão de talvez tenha chegado num nível onde outros estão deixando se desenvolver por conta da presença dele, porque essas pessoas estão passando responsabilidade para ele, não é que ele esteja deixando de passar, até porque ele não é essa figura. O Messi sempre foi um cara de recorde de assistência e de gols, então eu só fiz a comparação de que às vezes uma figura, ou de alguma forma canaliza as atenções, ou porque não divide, ou porque todo mundo joga para ele. De uma maneira ou de outra, às vezes é importante que isso vire a chave, ou que a pessoa passe a gerar mais responsabilidade para os outros, ou que os outros entendam que, cara, a gente também precisa jogar, porque não dá para canalizar tudo nesse cara aqui, entendeu? E acho que chegou num ponto crítico o Barcelona, de não estarem conseguindo dividir as responsabilidades por incompetência, não é porque ele não quer, não. É isso aí, e tem uma última coisa. A gente vai passar o tema aqui, falar do Brasileirão, que hoje tem rodada dupla do Brasileirão na TNT. Quando essa novela acabar, eu ainda acho que o Barcelona vai olhar para o grupo de jogadores que tem. É óbvio que você ter o Messi é muito melhor, mas vai olhar e falar assim, cara, ainda temos um bom time e ainda, assim, é para competir. A obrigação de competir, ela vai continuar sem o Messi e... até pela qualidade que tem, mas isso a gente discute lá na frente, deixa a coisa se confirmar, a galera tá chegando junto, vamos fazer o seguinte, Marcelo D2, bota... Olha lá, essa tá acontecendo. Essa da minha época. Banho de espuma, é muito legal, debaixo da... Eu lembro do Romário cantando isso. Cara, essa daí, bicho, eu ia nas matinês, eu tinha lá eu ia nas matinês, aí rolava aquela espuma, era uma... Lembra? Fazia um estrago, Luiz? Pai Jesus Celestial! Ah, garoto, é meu boa, Deus! Hein? Essa era... Aí ficava todo mundo cheio de espuma, banho de espuma. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que alegria, que saudades, que alegria. Era espuma no cabelo, espuma no rosto. Era uma delícia, era uma delícia. Você resgatou muito bem, você resgatou muito bem a música. Ok. Beckler. Informação aqui, tentando buscar o meio, Football Daily, o pai do Messi, Lionel Messi, comeu rigatoni na La Focaccia, aqui de Barcelona, foi o que ele almoçou. É sério, tá no Twitter. Meu Deus. Isso, né? Bom, eu prefiro ficar aqui com as informações que o Beckler vai trazer.